3, 2, 1, bora gravar, hein? Esse episódio do Luan, né, o afastamento por decisão do Rogério Ceni, escancaria mesmo uma carta branca que o Rogério tem dentro do São Paulo, deixaria assim a diretoria em segundo plano, principalmente em decisões em que a direção tem que aparecer mais. Quero trazer esses detalhes para vocês, quero trazer um pouco dessa reflexão para vocês e vou falar também sobre Fernando Lázaro. Balança no cargo no Corinthians ou ainda é muito cedo para falar sobre essa questão? Que pensa a direção do Corinthians em relação a isso depois do resultado ruim contra o Remo, jogo de ida da Copa do Brasil, sendo que o Corinthians já vem de uma eliminação precoce no Campeonato Paulista. Eu quero trazer também esses detalhes para vocês, com um burburinho muito grande na torcida do Corinthians, reclamações muito grandes depois desse resultado da Copa do Brasil. Eu vou trazer detalhes para vocês. Antes, se inscreve aí no canal, ativa as notificações aí, compartilha os vídeos. Amanhã a gente vai trazer um especial da Arena do Galo que vai ser inaugurada. Enfim, começam os eventos testes e a gente quer mostrar um pouco de como tá pronto o gramado, enfim, como vai ser o estádio, a Arena MRV, o estádio do Atlético Mineiro. Então não perde tempo, ativa as notificações aí pra gente poder mandar uma mensagem toda vez que tiver um conteúdo novo aqui no canal, beleza? Vou mostrar esse tweet aqui do meu parceiro, meu amigo jornalista Eduardo Rodrigues, que cobre o dia a dia do São Paulo, e ele traz uma reflexão bastante interessante, né, sobre essa decisão que o Rogério tomou, né? O Rogério deixou bem claro na entrevista coletiva pós-jogo contra o Ituano, não relacionar o Luan enquanto ele não decidir essa questão da renovação de contrato com o São Paulo, é única e exclusiva dele, Rogério Ceni, né? O Rogério não vai relacionar, não vai escalar o jogador enquanto não tiver o ok 100% de vai renovar, não vai renovar. A reflexão que o Eduardo Rodrigues traz é uma reflexão totalmente válida, totalmente lúcida. Essa decisão do Rogério não escancara uma carta branca que o treinador tem dentro do clube, e essa carta branca de um treinador dentro do clube traz alguns pensamentos, né? Primeiro, você tem uma diretoria que é atuante, essa responsabilidade no caso do Luan, já que é uma questão contratual, tem que ser o treinador que tem que tomar essa decisão? E eu acho que fica uma questão ainda mais que vale uma discussão. No momento em que você tem um time que você questiona resultado, você questiona desempenho, tudo bem que o São Paulo é um time que está com vários jogadores machucados, mas você questiona time, você questiona desempenho, você tem um treinador com carta branca, como é que você vai cobrar o treinador? Como é que você vai pressionar um treinador? Então fica aquela sensação de que o Rogério segue firme, né, no São Paulo e só sai do São Paulo se houver a necessidade de uma mudança, se ele, Rogério, quiser sair. Uma situação estranha de você imaginar como é a hierarquia, diretoria e Rogério Ceni nesse momento, até porque o Rogério também não é no São Paulo somente um treinador. Ele é um cara que tem toda uma história, ele é o maior goleiro da história, talvez um dos jogadores mais vencedores da história do São Paulo. É uma relação que chama a atenção, nessa reflexão que o Eduardo traz, é algo que chama a atenção, é algo que vale a pena o debate. Quando você vai perguntar, até saber os bastidores dessa decisão do Rogério Ceni, eu, por exemplo, fiquei sabendo que a direção do São Paulo se sentiu assim muito tranquila em relação à decisão do Rogério. Deixou o Rogério tomar essa decisão, foi uma decisão do treinador, mas foi uma decisão que teve um conjunto, uma participação da diretoria. A frase que eu ouvi de uma pessoa do São Paulo foi: se a direção fosse contra a decisão do Rogério, a decisão do Rogério não seria tomada, não aconteceria, não iria acontecer algo se a direção fosse contrária uma decisão do treinador, que envolve um aspecto diretivo também numa decisão. Ficou bem claro para mim, pelo menos na conversa que eu tive com uma pessoa importante do clube, que essa decisão do Rogério teve o aval da diretoria, teve o ok da diretoria. Se não tivesse, ela não teria acontecido. Bom, foi pelo menos a resposta que eu tive dentro da minha apuração, diante dessa reflexão que fez o Eduardo Rodrigues e que fez eu gravar esse vídeo aqui para vocês.
Então o São Paulo dá ao Rogério essa carta branca, dá ao Rogério essa liberdade de tomar essas decisões, concorda com o seu treinador. Mas a reflexão que fica, será que isso é saudável? Será que não teria que ter sido a diretoria ter tomado essa decisão antes mesmo do treinador? Não seria esse movimento contrário, a diretoria tomar a frente disso e aí o treinador concordar ou não? É um debate que a gente abre e eu quero que vocês deixem os seus comentários aqui. Enquanto isso, eu quero dizer para vocês que a Centauro tem sempre uma oferta especial para vocês, tem sempre um cupom de desconto como o cupom HERNAN10, que é um dos mais utilizados aí da Centauro. Então use esse cupom, aproveita os descontos, tem esse QR Code aqui, o link que está na descrição do vídeo. A Centauro que é nossa parceira aqui do canal, beleza? E o Fernando Lázaro balança no cargo do Corinthians? Não. Vou dizer para vocês que Fernando Lázaro segue o seu trabalho, é algo muito precoce ainda para se pressionar um treinador que foi uma escolha do presidente Duílio Monteiro Alves, claro, junto com a direção do Corinthians. Não existe essa situação de Dorival Júnior, o Dorival Júnior aceita conversar com o Corinthians, não. Primeiro que o Dorival Júnior é um treinador que jamais conversaria com um clube tendo um treinador empregado. Não é do perfil do Dorival fazer isso. Com muito essa questão nas redes sociais, o Dorival, esquece. O Corinthians entende que é um trabalho que está sendo desenvolvido. Houve uma eliminação precoce, sim, do Campeonato Paulista, mas que o trabalho foi desenvolvido e foi prejudicado por alguns aspectos. A questão do jogo único, a questão do Renato ter se machucado. O Corinthians é um time que está buscando uma formação e o Lázaro busca essa formação no trabalho do dia a dia que tem a confiança da direção. Liga um sinal de alerta à Copa do Brasil? Liga um sinal de alerta. Mas o Corinthians, com o fator casa, com o fator arena, com um time melhor, ninguém acredita que o Corinthians possa sofrer uma eliminação na Copa do Brasil. Há uma confiança de que sim, esse placar de 2-0 é um placar que é possível você reverter daqui a 2 semanas jogando em casa com a força da torcida. O Corinthians entende essa pressão, entende a preocupação do torcedor, mas dá total respaldo ao Fernando Lázaro nesse momento para que ele siga o seu trabalho, para que ele siga trabalhando à frente do Corinthians para buscar melhorias no time e aí seguir em Libertadores. Aliás, quando eu estava conversando com algumas pessoas do Corinthians sobre essa questão dessa pressão toda e essa situação que ficou depois do jogo contra o Remo, a resposta que eu tive foi, poxa, ganhou na Libertadores 3-0, tudo bem que o adversário era o mais fraco do grupo, ainda vem duelos ainda mais fortes no grupo que o Corinthians está da Libertadores, mas o Corinthians largou bem na Libertadores, largou com o pé direito, 3-0, fora de casa, um resultado importante, ou seja, ninguém ficou nessa histeria toda quando o Corinthians venceu na Libertadores. Então o Corinthians não vê motivos assim para, tem que mudar a rota do trabalho. Não é uma situação que vai acontecer, não é uma situação que pensa a diretoria neste momento. Mas eu quero, claro, como sempre, os comentários de vocês aqui. Deixem aqui os seus comentários em relação ao Fernando Lázaro. Ontem na live a gente estava ali discutindo a questão do Lázaro e, inclusive, na enquete que a gente colocou no ar, a maioria entende que não é culpa do Lázaro esse momento do Corinthians, esse momento que o Corinthians vive uma instabilidade desde o início da temporada com eliminação precoce no Campeonato Paulista, beleza? Não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações, nós estamos juntos sempre.